Vamos ao debate, então. Para esse debate, seguem comigo a Janaína Pascoal e também o nosso professor de Direito Constitucional, Alessandro Soares. Vou começar pelo Alessandro hoje, porque os dois já estão aqui. Você acredita que, após 8 anos de julgamento, o porte para uso pessoal deve ser descriminalizado? Bom, já respondo diretamente. Acho que sim. Tá? Eu acho que a sociedade brasileira não aguenta mais. Aliás, se eu não me engano, vai ser um dos últimos países, pelo menos na América do Sul, a tomar essa medida. A gente tem que ter consciência disso, com uma consciência de que a gente tem no ambiente internacional também essa discussão. Quando nós olhamos, e aí tem diversas, logicamente, acho que tem que ser aprovado e vou dar as razões. As razões, em primeiro lugar, esse sistema, essa regra da questão da posse para uso ou pequena posse, até, veja, às vezes a gente tem que decidir se é usuário ou não, tem toda uma definição e a lei acaba adotando essa perspectiva de que o usuário também deveria ser punido. Ou seja, nós temos que descriminalizar e esse é o sentido. E cuidado, a descriminalização não significa liberalização, né, das drogas. Significa basicamente que não é o sistema penal o local para resolver esses problemas. Que o sistema penal hoje é o problema. Que a noção de que eu tenho que enfrentar as drogas com força, aliás, essa é uma visão antiga, é uma visão tradicional, eu diria, na política brasileira, de tratar um conjunto de problemas que tem a ver com a sociedade, com política penal, ela reengendra o problema. Por quê? Porque como a sociedade brasileira é uma sociedade ultra desigual, as pessoas tendem a não querer enfrentar as verdades da realidade brasileira, não querer fazer políticas públicas reais, mais efetivas, e fazer um debate, inclusive, com relação, nós falávamos agora há pouco, sobre a desigualdade, e aí encontra a solução fazendo, por exemplo, encarceramento em massa, reforçando os estigmas sociais, fazendo um conjunto de medidas que tem a ver com o punitivismo e com o direito penal. Me parece um problema. Para qualquer pessoa que lide, né, com população da periferia, escolas públicas, de maneira geral, com infância, etc., já deve ter visto situações nas quais você tem pais de alunos ou mães de alunos que estão presos por tráfico. E eu já vi situações no qual o pai estava preso, o pai é solto por tráfico, e aí você tem que verificar se era tráfico ou era usuário, a quantidade, aí a gente tem notícias, 400 trilhões de notícias, basta você entrar na internet e colocar pessoa que foi presa com X quantidade mínima, 0,3 gramas, e foi enquadrado como tráfico, porque o delegado tem a liberdade de ficar fazendo enquadramento. Numa sociedade punitivista, você está incentivando o cara a fazer esse enquadramento mesmo. Para ele, todo mundo que está com droga não é usuário, é traficante, é criminoso. Ou seja, você tem uma visão de Estado policialesca na qual todo mundo é como se fosse culpado antes mesmo de ter um processo e você não consegue ter uma coleta de provas digna, razoável com relação à situação. Então veja, quando nós olhamos a situação nas periferias, nas escolas, você vai ver pessoas entrando e saindo do sistema carcerário o tempo inteiro, pai e mãe fazendo rodízio na prisão porque estão sendo presos, destruindo parte, inclusive, da família. Então, tem diversos aspectos, a gente pode começar, vou praticamente deixar a Janaína fazer os comentários dela daqui a pouco, mas tem muita coisa por trás dessa regulação, tem muita coisa de discussão sobre a realidade brasileira por trás dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que me parece importantíssima. Eu sei que tem todo um debate moralista sobre essa questão, mas eu acho que, mais uma vez, a gente tem que olhar mais para a realidade, verificar o que está acontecendo e fazer uma aposta não na política penal para resolver problemas de conflitos, de desigualdade da sociedade brasileira. Muito bem, Janaína, você acredita que depois de 8 anos de julgamento, o porte para uso pessoal deve ser descriminalizado? Então vamos lá. Se a pergunta usa esse deve no sentido de probabilidade, né, eu acredito que o Supremo vai descriminalizar. Tá? Se for o que você gostaria... Eu tenho preocupações e eu quero explicá-las. Vai. Até 2006, a legislação que tratava das drogas no Brasil, a legislação penal, previa pena privativa de liberdade ou pena de prisão, tanto para o tráfico como para o porte para uso próprio. Só que eram penas distintas, tá? Em 2006, a lei que entrou em vigor, que é a que segue em vigor, continuou prevendo pena de prisão para o comportamento do tráfico, mas não prevê pena de prisão
para o porte para uso próprio. Tem lá várias medidas, a advertência, o encaminhamento para um grupo de ajuda, de autoajuda. Então, são medidas não privativas de liberdade. Por exemplo, muitos dizem, em Portugal, o porte para uso próprio não é crime. Não é crime, mas as medidas administrativas previstas, né, são mais duras do que as medidas que são previstas na nossa lei penal para quem é flagrado portando para uso próprio. Por que eu estou fazendo esse introito aqui, essa introdução? Porque os problemas que o doutor Alessandro apresentou na sua fala, e essas injustiças acontecem, tá? Elas acontecem, estes problemas não serão solucionados pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo não falará sobre o tráfico, ele falará sobre o porte para uso próprio. E muitos analistas, ou por desconhecimento, não estou falando do caso do senhor, tá? Ou para querer, vamos dizer, iludir o leitor, estão dizendo o seguinte: olha, se o Supremo descriminalizar, haverá um esvaziamento dos presídios. Isso não procede, essa expectativa não será alcançada, realizada. Por quê? Porque no sistema não há pessoas presas pelo porte de drogas para uso próprio. Elas podem estar presas, justa ou injustamente, como traficantes, ou por eventualmente terem praticado ou sido acusadas de praticar um crime patrimonial para adquirir a droga. Então, no que concerne ao sistema prisional, seja qual for a decisão do Supremo, não vai ter nenhum impacto. No que concerne a essas injustiças apontadas pelo doutor Alessandro, ouso dizer que talvez, doutor Alessandro, nós consigamos o inverso. Porque hoje, o policial que flagra uma pessoa com uma quantidade pequena de drogas, ele tem o caminho de colocar, né, como porte para uso próprio e às vezes segue o caminho de classificar como tráfico, né? Ou porque errou, ou porque foi injusto, ou porque entendeu que aquela repartição em várias pequenas porções seria uma estratégia para traficar. Mas hoje existem dois caminhos. Se o Supremo aniquilar um dos caminhos, que é o de colocar como porte para uso próprio, que não tem pena de prisão, pode acontecer de nós termos uma elevação, né, do enquadramento. Tem um professor falecido, professor Chaves, não gostava que nós utilizávamos essa palavra, mas o enquadramento do indivíduo como traficante sem ele ser com maior frequência do que ocorre hoje, tá? Então, eu acho importante trazer essas possibilidades em termos de resultado e dizer que existem alguns países que recuaram um pouco, né, de uma liberalização, porque acabou havendo uma certa incongruência entre você ter o comportamento de vender como criminoso e o comportamento de adquirir e portar para uso próprio como não incluso no âmbito do direito penal, tá? Então a Holanda recuou um pouco, a própria Suíça recuou um pouco naquelas praças abertas para uso, mas é um tema muito polêmico. Eu só queria desmistificar, né, essa ilusão de que os presídios serão esvaziados se o Supremo decidir pela descriminalização. Antes de passar para o Alessandro, eu tenho uma pergunta, mas é objetiva, só para a gente não comer muito tempo, Janaína. Você disse que no sistema carcerário não tem ninguém preso por porte de droga, para consumo próprio? Não, você tem muitos usuários, muitos dependentes, inclusive. Eu até tenho projetos para as pessoas serem tratadas nessa dependência dentro do sistema prisional. Sim. Mas, assim, o artigo que levou a pessoa para a prisão... Mas por conta de uma interpretação, porque a pessoa está com uma pequena quantidade de drogas e ali foi caracterizado como tráfico. Então, mas se tirar... Mas ela diz que não, era para meu consumo. Sim, mas o problema é o seguinte, se sumir esse artigo do crime do porte para uso próprio, mais gente vai ser jogada como traficante, não vai mudar nada. Entendeu? Assim, hoje você, se fizer uma varredura, isso aí é fato. Seja nas delegacias, nos tribunais, nas varas, a pessoa no presídio, por força do artigo 28, que é o que o Supremo está avaliando, não está
pode estar com base no 33, que é o de tráfico ou outros crimes de alguma maneira ligados às drogas, entendeu? Para haver o encarceramento. Mas a pessoa diz, eu estou com a quantidade X de drogas e fui preso como traficante e o outro com uma quantidade muito maior de drogas. Essas injustiças, elas existem, mas elas não serão... Liberado como usuário. Mas essas injustiças não serão sanadas por essa decisão. É isso que eu estou tentando explicar. Entendi. Entendeu? Mas é que ficou confuso e eu preciso que o nosso telespectador participe do debate. Então, assim, como não tem ninguém enquadrado no 28, o Supremo vai dizer que não é crime. Bom, quem é que vai ser liberado por isso? Ninguém. Vamos lá, eu não estou no debate. Vai, Alessandro. Eu acho que tem uma tendência, aí a gente pode ir também complementando e talvez trazendo um outro aspecto com relação ao caso, é o seguinte, é verdade, a pessoa pode estar andando na rua, né? Pode estar com droga, portando drogas, na hora que o policial chega e pergunta, ou faz uma vistoria, ou confirma que a pessoa está com droga, né? Eu diria que a primeira avaliação que, infelizmente, muitos policiais fazem é o perfilamento racial. Então, eu vi várias vezes, eu dou aula em universidade, já vi universitários serem enquadrados e serem liberados. Ou o policial tratar com uma educação, uma gentileza que parecia uma polícia, talvez aí de outros países, não a polícia brasileira. E já vi também situações de enquadro de pessoas pardas e negras que estava com muito menos que o outro menino e não foi liberada. Ou seja, no fundo, já existe a regra de porte para uso próprio, mas ela é aplicada para um grupo da sociedade, me parece, hoje. E acho que quando a Janaína fala, né, quando a Janaína, você fala que tem um risco aí, e esse risco envolve exatamente esse perfilamento, por exemplo. Ou seja, existe uma forma de interpretação das autoridades policiais, por N motivos, por escutar só o policial na delegacia, pelo delegado tem uma visão também mais conservadora, da interpretação a partir de agora ser, bom, eu não posso enquadrar, então vou enquadrar em tráfico mesmo, ou seja, em tese vai aumentar o número de pessoas presas, porque como a cabeça do sujeito é punitivista, como ele quer condenar o tempo inteiro as pessoas, como ele faz perfilamento, a instituição faz perfilamento racial e de classe social, inclusive com relação às cidades, ao meio geográfico. A gente já teve aqui milhões de vezes, já foi dito isso, milhares de pessoas já disseram. Teve uma entrevista do comandante da Rota aqui em São Paulo, onde ele falou, olha, o nosso tratamento no Jardim Europa, que é um bairro chique aqui de São Paulo, ou nos bairros de elite de São Paulo, é diferente da abordagem que o nosso policial faz na periferia. Ou seja, tem um elemento de cidade, direito a acesso aos bens urbanos da cidade, geograficamente determinado, e que tem um comportamento específico dos agentes de polícia, do setor de segurança pública. E isso, por óbvio, se a gente pensar, e aí eu estou pensando em cima do seu raciocínio, tá, Janaína? Mas se a gente pensar em cima do seu raciocínio, significa basicamente que realmente, se continuar essa racionalidade, o policial que tem pelo menos duas escolhas, em tese, ele não teria mais escolha. Ele teria, olha, eu quero... Mas veja, isso é a interpretação dele, porque ele pode muito bem olhar uma situação e falar, olha, não, essa situação não entra, que seria o correto, se tivesse, logicamente, uma definição legislativa muito mais clara, que eu acho que tem que ser clara mesmo, tem que dizer, olha, uma coisa é o sujeito que é usuário, outra coisa é o traficante de pequeno porte, que nitidamente está sendo usado pelo grande tráfico, não pode ser tratado da mesma forma. A gente sabe o que acontece nas penitenciárias desse país, no sistema prisional desse país. Você pega um menino de 18 a 20 e poucos anos, que é o que nós temos hoje no sistema carcerário, a sua maioria, no caso dos homens, 2/3 das prisões de homens são pessoas que estão no tráfico, que foram pegas com o tráfico, com essa interpretação, com essa visão que tem as instituições. Essas pessoas, no primeiro dia no sistema prisional, sabe o que ela vai fazer? Ela vai ter diálogo com o crime organizado. Parabéns. A gente tem que começar a pensar não mais só a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas talvez uma reforma profunda. E o que a gente quer do nosso sistema penal e o que a gente quer de sociedade. Eu acho que essa é a grande discussão que está posta nesse momento. É muito interessante agora, eu vou trazer essa fala aqui. Enquanto você falava, essa pessoa tuitava e acho que contribui para o nosso debate. O Natan, ele diz, discordo da Janaína. Uma pessoa da minha cidade foi presa por meses por ter sido pego com uma quantidade mínima de cannabis. Ele, infelizmente, saiu envolvido até o pescoço com grandes bandidos e saiu pior do que entrou. E sim, a cor da pele influencia
influencia, é o que ele diz. Não, mas talvez ele não esteja divergindo do que eu falei, porque muito provavelmente essa pessoa não foi enquadrada como portador para uso próprio. Sim, tecnicamente, eu entendi. Por isso que eu voltei na questão. Você quis dizer que tecnicamente mudam o artigo. Sim. É o velho, desculpa, gente, mas eu vou falar assim. O branco rico foi para usuário, o preto pobre mas, gente, olha, é traficante. De todo coração, é triste dizer isso. Eu já vi também pessoas brancas também passarem por essa injustiça. Também já vi. Né? Já vi então, também. Só pra gente não ser... Já vi, mas são as exceções. Entendeu? Em cada lado. Às vezes pelo estilo, por exemplo, até do cabelo, por incrível que pareça, tá? Tem situações de muita injustiça. O ponto que eu levanto aqui este julgamento não vai resolver estas injustiças. Mas ajuda ou não? Então, eu tenho preocupação porque hoje, né, bem ou mal, o fato de ter essa proibição, pelo menos o início, né, essa proibição, ela funciona como um fator de contenção. Então, veja bem, a pessoa, né, na melhor das hipóteses, o jovem fez 18 anos, na melhor das hipóteses, ele vai experimentar a bebida, porque a bebida não é proibida. Eu acho pouco provável, né, que aquele jovem que hoje, e eles existem, aquele jovem que hoje não experimenta a maconha, se acontecer de descriminalizarem tudo, como alguns ministros querem, a cocaína, o crack, eu acho pouco provável que ele não experimentará, ao menos uma vez, se houver essa retirada do âmbito do proibido, né? Essa proibição, ela tem um fator de contenção. Então, a reflexão que eu faço é a seguinte: se não resolveremos as injustiças do sistema prisional, do sistema repressivo como um todo, o que é que a sociedade vai ganhar com a mensagem de que não é mais proibido? Eu realmente tenho preocupações nesse sentido. Eu presidi o Conselho de Entorpecentes por muitos anos. Eu vejo como a droga aniquila, né, famílias, jovens, não só as drogas ilícitas, as lícitas também. Sou muito contrária à publicidade de cerveja, de bebidas no geral, por exemplo, mas eu não estou conseguindo, colocando ali na balança, entender que os aspectos positivos sejam maiores do que os negativos. Muito bem. Eu acho que o Alessandro colocou algo aqui importante, que é a questão do... É tratado onde? É tratado pelo sistema carcerário ou pelo sistema de saúde pública? Acho que essa é uma questão importante para ser discutida.